Você já viu os fogos de artifício iluminando a Disney? O Walt Disney World é o segundo maior comprador de fogos de artifício nos EUE. E isso não é por acaso. 6 parques incríveis, cada um com seus próprios shows noturnos emocionantes, criam uma atmosfera mágica quando o céu noturno se enche de cores. Todo ano, a Disney gasta mais de 50 milhões de dólares nesses espetáculos deslumbrantes, exibindo uma variedade de luzes brilhantes e explosões sonoras que encantam visitantes de todo o mundo. Desde o Castelo da Cinderela, no Magic Kingdom, até as vistas impressionantes no Epcot. Cada show de fogos de artifício é cuidadosamente planejado e sincronizado com músicas e narrativas. Esse investimento incrível reflete o compromisso da Disney em criar experiências inesquecíveis para os convidados, tornando cada visita como um conto de fadas. Imagine-se na multidão, assistindo ao céu se encher de cores vibrantes, enquanto suas músicas favoritas da Disney tocam ao fundo. Portanto, na próxima vez que você visitar, reserve um momento para apreciar esse espetáculo e pense em quanto esforço e recursos são necessários para criar essas memórias mágicas. Prepare-se para se surpreender com o avestruz. Essa ave incrível é a mais pesada entre as que voam, pesando entre 11 e 19 quilos. Você ficará surpreso ao saber que, apesar de poder voar, o avestruz prefere caminhar pelo chão. Esses seres interessantes passam a maior parte do tempo andando e usando suas pernas fortes para percorrer grandes distâncias rapidamente. Em caso de perigo, eles podem voar, mas essa não é sua principal forma de defesa. Em vez disso, eles contam com sua impressionante velocidade, que pode chegar a 72 km por hora. Isso os ajuda a escapar de predadores em seus habitats africanos. As asas do avestruz não são apenas para enfeitar. Elas ajudam a manter o equilíbrio durante a corrida e são usadas em rituais de acasalamento. Não é surpreendente como uma ave tão pesada se adapta à vida no chão em vez de no ar. Você já se perguntou por que temos tantas coisas? Em média, uma casa americana tem cerca de 300 mil itens, o que pode parecer surpreendente. Esse número inclui tudo, desde pequenos clipes até grandes tábuas de passar. Em um mundo onde o minimalismo está em alta, parece que as casas americanas estão cheias de coisas. Curiosamente, embora as crianças nos Yadchatinai representem apenas 3,7% do total de crianças no mundo, elas possuem 47% de todos os brinquedos e livros infantis. Essa estatística impressionante reflete nossa cultura de consumo e a crença de que brinquedos podem tornar as crianças mais felizes e ajudar em seu desenvolvimento. Com tantas coisas em nossas casas, fica a pergunta: realmente somos felizes com tudo isso ou nos sentimos sobrecarregados? Ao repensar nossa relação com os bens materiais, talvez seja a hora de refletir sobre o que realmente precisamos e o que podemos deixar para trás. Você sabia que a Torre Eiffel pode balançar no verão? Este famoso monumento não é apenas bonito, mas também um exemplo interessante de como os materiais reagem às mudanças de temperatura. Nos meses quentes de verão, a Torre Eiffel pode se inclinar por causa do sol, e sua parte superior pode se mover até 7 polegadas. Isso acontece porque a torre é feita de ferro, um metal que se expande quando aquece. Quando o sol aquece as vigas de ferro, elas se esticam, e a torre aumenta um pouco em altura e muda de posição. Por outro lado, nos meses frios de inverno, a temperatura cai e o ferro se contrai, fazendo a torre voltar à sua forma original. Esse fenômeno impressionante não só destaca as conquistas de engenharia da torre, mas também nos lembra da natureza dinâmica do nosso mundo. Então, da próxima vez que você ver a Torre Eiffel, lembre-se de que não é apenas um belo monumento, é uma estrutura viva que reage à natureza. Por que Ash Ketchum pegou apenas 57 Pokémons? Apesar de ser a figura central no universo Pokémon, Ash capturou surpreendentemente poucos Pokémons únicos ao longo de suas aventuras. Durante toda a série animada, ele conseguiu pegar apenas 57 Pokémons, o que representa cerca de 7% do total de Pokémons disponíveis durante a exibição do programa. Embora a jornada de Ash seja cheia de batalhas emocionantes e amizades interessantes, sua coleção parece modesta em comparação com a enorme quantidade de Pokémons. Isso destaca um aspecto importante da série. Não se trata apenas da quantidade de Pokémons, mas da qualidade das experiências que Ash compartilha com seus companheiros. Ele valoriza as habilidades únicas e as personalidades de cada Pokémon, em vez de simplesmente tentar capturá-los todos.
Essa perspectiva torna seu personagem mais próximo do público e mostra que as conexões são tão importantes quanto, ou até mais do que, os números. Acredite ou não, o chocolate nasceu em Hershey. Em 1894, Milton Hershey fez um movimento ousado que transformou para sempre o mundo dos doces ao lançar sua empresa de chocolate. Não se tratava apenas de fazer doces. Hershey sonhava com uma vida melhor para seus trabalhadores e deu um passo além, em 1907, ao fundar a cidade de Hershey como uma comunidade modelo. Imagine uma cidade pitoresca, com ruas encantadoras sombreadas por árvores e o ar impregnado com o delicioso aroma de chocolate. Como um centro de produção de chocolate, Hershey logo se tornou famosa por suas iguarias irresistíveis, atraindo incontáveis visitantes ansiosos para se deliciar. Hoje, famílias visitam o Hershey Park, onde emocionantes brinquedos e atrações temáticas de chocolate criam memórias inesquecíveis. Além das atrações, o legado de Milton está entrelaçado na essência da cidade, refletindo seu compromisso em garantir que seus trabalhadores prosperassem junto com suas criações doces. O espírito de comunidade floresce aqui, lembrando a todos nós que, às vezes, a felicidade pode ser encontrada no rico e aveludado sabor do chocolate. Quão doce é isso? Você consegue imaginar que o Havaí está perdendo suas aves únicas? O Havaí é famoso por suas paisagens deslumbrantes e diversidade de animais, mas agora enfrenta uma triste realidade. Este vibrante estado insular tem a maior quantidade de espécies animais únicas nos Etewata, mas muitas delas estão lutando para sobreviver. É alarmante, mas cerca de 70% das aves nativas do Havaí desapareceram, restando apenas algumas que tentam se manter vivas. Ameaças como a perda de habitat, espécies invasoras e mudanças climáticas colocam sua existência em risco. Aves como o iiwi e o alala estão à beira da extinção. Há esforços de conservação em andamento para proteger seus habitats e reduzir as ameaças. Organizações trabalham incansavelmente para aumentar a conscientização e implementar planos de recuperação. Será que a valiosa vida selvagem do Havaí será salva a tempo, ou as futuras gerações perderão a oportunidade de ver essas criaturas lindas? Descubra o emocionante mundo do Iditarod. Esta incrível corrida, conhecida como a Corrida de Cães de Trenó Iditarod, se estende por mais de 1.600 quilômetros através das paisagens selvagens e deslumbrantes do Alasca. Realizada todo mês de março, é um teste de resistência como nenhum outro, onde os mushers e suas equipes de cães enfrentam ventos fortes, frio intenso e, às vezes, tempestades de neve inesperadas. Imagine correr sobre lagos congelados e neve profunda, navegando por áreas remotas, enquanto as temperaturas podem cair bem abaixo de zero. O Iditarod homenageia a histórica corrida de soro para Nome em 1925, quando corajosos mushers entregaram medicamento para a difteria para salvar vidas durante um surto perigoso. Hoje, os mushers dedicam anos ao treinamento, com seus cães mostrando não apenas força, mas também um notável trabalho em equipe e lealdade. Os espectadores podem torcer por seus favoritos nos animados começos e pontos de controle ao longo da rota. Esta corrida emocionante combina desafios extenuantes com uma incrível camaradagem, estabelecendo o Iditarod como um poderoso símbolo de aventura, resiliência e o vínculo inquebrável entre humanos e cães. Você está pronto para fazer parte desta jornada lendária? É verdade que os marinheiros o chamam de Canal Marlborough. O Canal de Suez, uma importante via navegável que conecta a Europa e a Ásia, ganhou esse apelido brincalhão entre os marinheiros. Por que, você pergunta? Acontece que entre algumas tripulações, existe a tradição de entregar caixas de cigarros Marlboro a funcionários egípcios, como uma espécie de suborno não oficial. Acredita-se que esses gestos ajudam a facilitar a passagem pelo canal, o que é crucial para o transporte de cargas internacionais. Embora a ideia de subornar com cigarros pareça engraçada, ela levanta questões sérias sobre as práticas no transporte global e os problemas relacionados à burocracia. O Canal de Suez é uma fascinante combinação de importância comercial e peculiaridades culturais, tornando-se não apenas uma passagem para navios, mas também um lugar repleto de histórias e piadas inesperadas no mundo do transporte de cargas. Prepare-se para se surpreender com estatísticas incríveis sobre banheiros. Você sabia que o banheiro é um dos lugares mais comuns onde as pessoas são encontradas sem sinais de vida?
Esse é um fato chocante, mas muitas pessoas correm para o banheiro quando se sentem mal, pensando que é apenas uma indigestão e não algo mais sério. Isso pode levar a consequências trágicas, como ataques cardíacos, que ocorrem nesses momentos vulneráveis. Imagine, alguém se sente fraco ou enjoado e vai ao banheiro achando que só precisa descansar, mas na verdade precisa de ajuda médica imediata. Essa tendência destaca a importância de reconhecer os sinais do nosso corpo e de estar ciente da nossa saúde. Na próxima vez que você se sentir mal, preste atenção a esses sinais. Isso pode salvar sua vida. Você pode acreditar que essa bateria de carro elétrico carrega super rápido? A empresa britânica Neobod apresentou uma bateria incrível que carrega de 10% a 80% em apenas 4 minutos e 37 segundos. Essa tecnologia impressionante foi demonstrada ao vivo no carro esportivo New Bolt EV, em uma pista de testes em Bedford. Imagine poder recarregar seu carro rapidamente enquanto toma um café. O New Bolt EV tem uma autonomia de cerca de 120 milhas com essa carga rápida, o que representa um grande avanço para os amantes de carros elétricos. Essa descoberta significa menos tempo esperando em estações de recarga e mais tempo para aproveitar a estrada. Com esses avanços, os carros elétricos podem se tornar mais acessíveis e práticos para o uso diário. As inovações da Neobod mostram que estamos nos aproximando de um futuro onde os carros elétricos não são apenas viáveis, mas também extremamente convenientes. Quem sabe isso pode ser a faísca que acenderá uma revolução na nossa percepção sobre energia e transporte. É incrível pensar em como esses desenvolvimentos podem mudar nossas vidas. Você já se perguntou por que a Indonésia se preocupa em proteger o oceano? A Indonésia deu um grande passo para preservar sua vida marinha única, estabelecendo 5,5 milhões de quilômetros quadrados de áreas de proteção oceânica na região de Rementa. Essa vasta área faz parte de uma estratégia mais ampla da Indonésia para enfrentar ameaças como a pesca excessiva, a poluição e a destruição de habitats, que ameaçam sua rica biodiversidade. A região de Rementa abriga uma incrível variedade de espécies marinhas, incluindo corais, peixes e tartarugas marinhas, todas desempenhando papéis importantes na manutenção da saúde dos ecossistemas. Ao proteger essas águas, a Indonésia não apenas defende espécies vulneráveis, mas também apoia os meios de subsistência das comunidades locais, que dependem da pesca e do turismo. Os esforços do país em conservação marinha refletem o crescente reconhecimento do valor do oceano e da necessidade de práticas sustentáveis. Você consegue imaginar o impacto que uma proteção tão ampla terá nas futuras gerações? Você sabia que giramos em torno do Sol todos os dias? As pessoas percorrem incríveis 2,5 milhões de quilômetros diariamente enquanto a Terra orbita o Sol. Essa jornada maravilhosa é apenas uma parte de uma dança cósmica muito maior. Enquanto cuidamos das nossas tarefas diárias, sem perceber, nosso planeta gira em torno de seu eixo e se move pelo espaço a uma velocidade impressionante. Na verdade, a Terra se desloca a uma média de cerca de 107 mil quilômetros por hora. Imagine andar de bicicleta a essa velocidade, mas ainda assim estar parado na superfície do nosso planeta. Esse movimento celestial acontece graças à atração gravitacional do Sol, que mantém nosso planeta em órbita. Enquanto aproveitamos o calor dos raios solares ou observamos as estrelas, nosso mundo está em constante movimento pelo vasto universo. Não é incrível pensar em como nossas atividades diárias parecem tão pequenas em comparação com essa grandiosa viagem ao redor do Sol? E se eu disser que o pôquer levou a uma prisão? Em 2013, um italiano chamado Stefano Ampolino se encontrou do lado errado da lei após jogar pôquer de alto risco em um cassino francês. Não foi apenas um jogo. Ampolino ficou famoso por sua incrível sequência de vitórias, totalizando 95 mil dólares. Mas por trás desses ganhos impressionantes havia um segredo astuto. Ele usava lentes de contato infravermelhas que o ajudavam a ler cartas marcadas com tinta invisível. Sua estratégia incomum deixou os funcionários do cassino perplexos, levando-os a investigar seus métodos mais de perto. No final, as autoridades francesas não apreciaram sua astúcia e o condenaram a 2 anos de prisão por fraude. Este caso inusitado destaca até onde algumas pessoas vão em busca de riqueza e levanta questões sobre a moralidade dos jogos de azar. Invenções inteligentes na indústria dos jogos podem levar a novos escândalos de fraude.
Elétrons podem sobreviver ao universo. Cientistas estimam que a vida útil de um elétron pode ser impressionantes 6,6 x 1028 anos. Para comparação, o universo tem apenas cerca de 13,8 bilhões de anos. Isso significa que, enquanto estrelas nascem e morrem e galáxias colidem, os elétrons podem existir por bilhões de anos, muito mais do que qualquer corpo celeste que conhecemos. Os pesquisadores se perguntam como essa incrível durabilidade afeta nossa compreensão da matéria e das forças fundamentais da física. Se os elétrons podem existir por tanto tempo, o que isso diz sobre a estabilidade dos átomos que compõem tudo ao nosso redor? Essa surpreendente estimativa levanta questões fascinantes sobre a natureza do tempo, do espaço e dos fundamentos do universo. Então, ao admirar as estrelas, lembre-se de que os pequenos elétrons que estão por aqui vão ficar por muito tempo. Sim, é verdade. As abelhas operárias usam uma maneira incrível de passar informações importantes, chamada dança do tremor. Quando encontram uma fonte rica de néctar, elas fazem essa dança única dentro da colmeia. Mexendo o corpo e se movendo em forma de 8, elas mostram a direção e a distância até a fonte de alimento em relação à posição do sol. A intensidade da dança também indica a qualidade do alimento, ajudando outras abelhas a encontrar comida com sucesso. Mas não é só sobre dançar. As abelhas também usam feromônios, sinais químicos que alertam outras sobre perigos ou mudanças no ambiente. Por exemplo, se uma ameaça é detectada, elas liberam feromônios específicos, causando alarme na colmeia. Essa combinação incrível de movimentos e cheiros permite que as abelhas trabalhem juntas de forma eficaz, adaptando-se rapidamente ao ambiente. Não é surpreendente como a natureza utiliza métodos tão criativos de comunicação. Você sabia que os filhotes de Hudson são chamados de fedorentos? Essas criaturas incríveis passam por grandes mudanças enquanto crescem. Quando os filhotes de Hudson se tornam adultos, eles perdem suas garras e ganham a capacidade de voar, o que lhes permite explorar melhor o ambiente. Sua dieta é composta principalmente de folhas, que eles fermentam em um estômago único com várias câmaras, parecido com o das vacas. Esse processo de fermentação não só os ajuda a digerir a vegetação dura, mas também produz metano, o que originou o divertido apelido de fedorento. Esse gás é liberado quando eles digerem suas refeições de folhas, criando um cheiro bem forte. Apesar dessa característica peculiar, os filhotes de Hudson desempenham um papel importante em seu ecossistema, ajudando a espalhar sementes e a manter a saúde das plantas com seus hábitos alimentares. Não é incrível como a natureza os dotou de adaptações tão inteligentes? Você sabia sobre a barra de ouro gigante? Com um peso de 250 quilos, essa impressionante barra de ouro não é apenas um pedaço pesado de metal, mas também vale cerca de 10 milhões de euros. Cada grão de ouro usado para criar essa enorme barra é tratado com precisão e cuidado incríveis. O processo de produção do ouro exige atenção aos detalhes, pois cada grão deve ser cuidadosamente colocado em condições ideais para permanecer limpo e impecável. Essa abordagem cuidadosa destaca o esforço e a habilidade necessários para transformar o ouro bruto em uma barra tão magnífica. Imagine a emoção de ver um tesouro tão colossal. O ouro fascina a humanidade há séculos, simbolizando riqueza e prosperidade. Não é incrível pensar na história, nas tecnologias e na habilidade que estão por trás da produção de algo tão extravagante? Você sabia que lavar roupas afeta a vida no oceano? Quando você coloca suas roupas sintéticas na máquina de lavar, pode estar enviando pequenas partículas de plástico, chamadas microfibras, para nossos rios e oceanos. Essas microfibras são tão pequenas que muitas vezes passam pelos sistemas de tratamento de esgoto. No oceano, esses poluentes representam uma séria ameaça aos ecossistemas marinhos. Peixes e outros seres marinhos podem confundir as microfibras com alimento, acumulando toxinas em seus corpos, o que pode afetar toda a cadeia alimentar, incluindo os humanos. Essa conexão surpreendente destaca o custo ambiental dos materiais sintéticos, que muitas vezes escolhemos por sua durabilidade e conforto. Felizmente, podemos tomar medidas para reduzir esse problema, como usar sacos de lavagem que capturam microfibras ou filtros. Ao sermos mais conscientes sobre nossas escolhas de roupas e métodos de lavagem, podemos ajudar a proteger nossos oceanos e a incrível vida que eles sustentam. Não é importante refletir sobre como nossas ações diárias impactam o planeta? Você sabe o que realmente influencia a longevidade dos tubarões?
Os tubarões mais velhos nadaram na época da construção das primeiras pirâmides. Esse fato incrível destaca a idade impressionante e a história evolutiva dos tubarões. Algumas espécies, como o tubarão da Groenlândia, podem viver mais de 400 anos, tornando-os um dos vertebrados mais longevos do planeta. Imagine nadar no oceano e compartilhar as águas com seres que estavam vivos quando as civilizações antigas começaram a prosperar. Esses tubarões notáveis têm uma linhagem que remonta a mais de 400 milhões de anos, antes mesmo dos dinossauros. Suas estratégias únicas de adaptação, como o crescimento lento e a baixa taxa de reprodução, contribuem para sua longevidade excepcional. Os tubarões desempenham um papel fundamental nos ecossistemas marinhos, e sua existência nos lembra da profunda história da vida na Terra. Não é incrível pensar nas histórias que esses antigos nadadores poderiam contar? Isso pode te surpreender. Fata Morgana cria ilusões flutuantes. Esse fenômeno fascinante é uma ilusão óptica causada pela refração da luz. Quando camadas de ar com diferentes temperaturas se encontram, elas curvam as ondas de luz, criando imagens hipnotizantes que podem fazer objetos distantes parecerem mais próximos, ou até mesmo flutuando acima do horizonte. As pessoas frequentemente relatam ter visto cidades inteiras, montanhas majestosas ou navios suspensos no ar, especialmente em lugares como o Ártico ou no oceano. Imagine que você está na praia, olhando para a água e percebe uma linda paisagem urbana que parece flutuar sobre as ondas. Essas ilusões surgem devido a certas condições atmosféricas e podem durar de alguns minutos a várias horas. Embora a Fata Morgana possa encantar os observadores, ela também pode confundir, fazendo com que os marinheiros acreditem que é terra firme. Esse intrigante jogo de luz e temperatura não só demonstra a beleza da natureza, mas também nos lembra de como nossos sentidos podem ser enganados. Na próxima vez que você olhar para o horizonte, quem sabe você não testemunha uma Fata Morgana. Você já viu pinças para lentes de contato? Essas pinças especiais não são apenas ferramentas práticas para colocar as lentes. Elas são uma combinação incrível de funcionalidade e diversão. Elas foram feitas para facilitar e tornar mais preciso o processo de colocação das lentes, ajudando a evitar o contato direto com os olhos, o que é especialmente útil para iniciantes. Mas o que é ainda mais interessante é o seu aspecto divertido. Algumas dessas pinças podem emitir sons ao tocar na sua pele ou em outras superfícies, transformando uma tarefa simples em uma aventura sensorial divertida. É como um pequeno experimento científico toda vez que você as usa. Imagine apertar a pinça na pele e ouvir um som engraçado quando ela vibra. Essa dupla função não só mostra a criatividade do design moderno, mas também traz um pouco de alegria para a rotina diária. Então, da próxima vez que você for pegar suas lentes, pense nas pinças divertidas que tornam esse processo um pouco mais emocionante. Vamos revelar a verdade sobre a dedicação de Henry Cavill. Esse talentoso ator transformou seu corpo para o papel de Superman, sem usar esteroides ou efeitos digitais. Cavill levou seu compromisso a sério, treinando intensamente e seguindo uma dieta rigorosa para alcançar essa icônica imagem de super-herói. Ele optou por um caminho natural em vez de atalhos, acreditando que a autenticidade é fundamental para seu papel. Essa decisão não só mostrou sua força impressionante, mas também destacou seus valores de honestidade e trabalho duro. Sua rotina de treinos incluía musculação, cardio e até coreografias de lutas, tudo adaptado para criar o corpo de super-herói que os fãs admiram. Ao se dedicar a essa abordagem natural, Cavill inspirou muitos aspirantes a atores e amantes do fitness, provando que com determinação e disciplina, resultados incríveis são possíveis sem comprometer a integridade. Quão motivado você está para alcançar suas metas de fitness de forma natural? Quem inventou o primeiro sutiã esportivo? Na verdade, foram duas mulheres inovadoras, Lisa Lindahl e Polly Smith, na década de 1970. Frustradas com a falta de roupas esportivas adequadas para mulheres, elas decidiram transformar cuecas masculinas em roupas funcionais para atletas. Essa solução criativa permitiu que as mulheres finalmente se exercitassem sem desconforto. A invenção delas não foi apenas uma ideia inteligente, ela deu início a uma nova categoria de roupas esportivas femininas. Com o aumento do número de mulheres praticando esportes, a demanda por roupas de suporte e práticas cresceu. Isso levou à evolução do sutiã esportivo como um item essencial do vestuário esportivo, projetado especificamente para as necessidades das mulheres.
Hoje, os sutiãs esportivos vêm em diferentes estilos e designs, oferecendo vários níveis de suporte para diferentes tipos de atividade. Graças a Lindau e Smith e sua criatividade, agora atletas de todas as idades podem praticar esportes com conforto e confiança. Não é incrível como uma ideia simples pode mudar o mundo das roupas esportivas? Acredite ou não, a neve preta é uma realidade no Kuzbas. No sudoeste da Sibéria, um fenômeno estranho está acontecendo. Partículas de carvão das fábricas e minas próximas se misturam com a neve, transformando seu manto branco habitual em um escuro e sujo. Essa neve preta não é apenas uma curiosidade, ela traz sérios problemas ambientais. Quando a neve é contaminada com poeira de carvão, isso altera a paisagem local e pode afetar gravemente a saúde das pessoas. A inalação de partículas de carvão pode causar doenças respiratórias e outros problemas de saúde para os moradores do Kuzbas. Como resultado, as autoridades estão tomando medidas para resolver esse problema preocupante, buscando maneiras de mitigar os efeitos da poluição industrial, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde da população. Elas estão implementando regras mais rigorosas e promovendo alternativas mais limpas ao carvão para combater as consequências das mudanças climáticas. A neve preta serve como um lembrete claro de como a atividade industrial pode alterar os sistemas naturais e da urgente necessidade de práticas sustentáveis em nosso mundo moderno. Então, como o Kuzbas lidará com esse problema único? Prepare-se para se surpreender com a Zona do Silêncio. Este lugar misterioso, localizado em Durango, México, chama a atenção de visitantes e pesquisadores por sua estranha ausência de sinais de rádio e televisão. Aqui, os dispositivos eletrônicos parecem falhar, levando as pessoas a se perguntarem se isso está relacionado a forças naturais ou algo paranormal. A lenda remonta à metade do século XX, quando os pesquisadores notaram pela primeira vez que os sinais de comunicação simplesmente desapareciam, como se a zona os bloqueasse. Alguns cientistas sugerem que formações geológicas únicas e minerais podem interferir nas ondas eletromagnéticas, criando esse fenômeno intrigante. Outros acreditam em explicações mais místicas, imaginando que esta área seja um portal ou esteja ligada a atividades extraterrestres. Visitantes frequentemente descrevem uma sensação calma, mas ao mesmo tempo estranha, ao entrar na zona, como se estivessem em um mundo separado da tecnologia. A combinação de natureza, mistério e desconhecido torna a Zona do Silêncio atraente para aventureiros e mentes curiosas. O que você acha que acontece lá? Você ouviu sobre o gene único do cheiro corporal na Coreia? Esse interessante traço genético é comum entre muitos coreanos, que frequentemente não têm o gene responsável pelo cheiro corporal. Não é apenas uma coincidência estranha. Isso mostra como nossa biologia afeta até mesmo os pequenos detalhes da vida, como a transpiração. Cientistas acreditam que a ausência do gene do cheiro corporal se desenvolveu ao longo do tempo, devido ao ambiente e à alimentação. A culinária tradicional coreana, rica em produtos fermentados, também pode influenciar a forma como as pessoas metabolizam o suor. Curiosamente, esse traço levanta questões sobre como variações genéticas podem levar a diferentes percepções de cheiro. Embora para algumas pessoas esse traço possa parecer vantajoso, ele também ilustra a enorme diversidade da genética humana. Compreender essas diferenças nos ajuda a valorizar nossas características biológicas únicas e destaca a importância de pesquisas genéticas que revelam as histórias por trás desses traços. Talvez sua própria genética influencie como você cheira? Difícil de acreditar, mas os glóbulos vermelhos são viajantes incríveis. Essas pequenas células em forma de disco são os heróis invisíveis do nosso sangue, fazendo cerca de 250 mil viagens circulares pelo corpo antes de voltar à medula óssea para descansar. Imagine, cada glóbulo vermelho passa sua vida transportando oxigênio dos pulmões para cada parte do seu corpo, fornecendo o combustível vital para órgãos e tecidos. Após cerca de 120 dias, completando sua maratona pelo sistema circulatório, eles retornam à medula óssea. Lá são reciclados e seus componentes são usados para criar novos glóbulos vermelhos. Esse ciclo incrível é essencial para nossa sobrevivência, mantendo nossos níveis de energia e saúde geral. Então, da próxima vez que você respirar fundo, lembre-se do trabalho árduo desses pequenos viajantes que sustentam sua energia e saúde. O canibalismo realmente causou o curo na Papua Nova Guiné? Esta história fascinante e assustadora começa com o povo Fore,
que praticava o canibalismo ritual para homenagear seus entes queridos após a morte. Acreditava-se que, ao consumir os corpos, eles respeitavam os espíritos e mantinham suas memórias. No entanto, essa tradição teve um desfecho sombrio. Os corpos carregavam uma doença fatal chamada Kuru, que trouxe consequências terríveis para a comunidade Fore. O Kuru se manifesta com sintomas assustadores, incluindo paralisia severa e crises de riso incontrolável, levando à morte. Ironicamente, muitos dos que participaram desses rituais canibais tinham a intenção de expressar respeito e amor por seus parentes falecidos. Em vez disso, tornaram-se vítimas de um destino horrível. A propagação do Kuru mostrou como práticas culturais podem ter consequências inesperadas para a saúde, ressaltando a complexa relação entre tradição e doença. Hoje, essa história trágica serve como um poderoso lembrete de como práticas baseadas no amor podem, às vezes, levar inadvertidamente ao sofrimento. Não é surpreendente como a cultura pode influenciar a saúde? Vamos revelar a verdade sobre o lagostim de madeira. O lagostim de madeira, conhecido como Malibag, na verdade não é um lagostim, mas sim um incrível e gigante inseto fantasma que pode crescer até o tamanho de uma mão humana. Considerado extinto, essa espécie fascinante foi redescoberta na ilha de Balls, uma remota ilha na Austrália, onde conseguiu sobreviver apesar de todas as dificuldades. Ecologistas rapidamente perceberam a importância de proteger essa espécie única, levando a grandes esforços para conservar sua população em declínio. A aparência única e o tamanho do lagostim de madeira fazem dele um objeto fascinante para pesquisadores que estudam a biodiversidade e a extinção. Graças a esses esforços de conservação, o lagostim de madeira se tornou um símbolo de esperança na luta contra a extinção, mostrando como ações direcionadas podem trazer de volta espécies que antes eram consideradas perdidas para sempre. Não é incrível como a natureza nos surpreende? Muita gente não sabe, mas a úvula é importante. A úvula é uma pequena estrutura carnuda que fica na parte de trás da boca e desempenha um papel surpreendente em nosso corpo. Seu nome vem da palavra latina uva, que significa uva por causa de sua forma. Esse pequeno órgão ajuda em várias funções importantes, como a fala e a deglutição. Quando você fala, a úvula ajuda a produzir certos sons, especialmente em idiomas como o árabe, onde tem um papel fundamental. Ela também evita que a comida entre na cavidade nasal durante a deglutição, direcionando corretamente os alimentos. Curiosamente, a úvula pode até dar sinais importantes sobre sua saúde. Por exemplo, se ela aumentar, isso pode indicar a apneia do sono ou outros problemas. Então, da próxima vez que você olhar no espelho, reserve um momento para avaliar sua úvula. Essa pequena estrutura em forma de uva faz mais do que você imagina. Você consegue imaginar que os planetas cabem entre a Terra e a Lua? Cientistas descobriram que, se você alinhar todos os planetas do nosso sistema solar, eles realmente cabem entre a nossa Terra e a Lua, que está a cerca de 384.400 quilômetros de distância. O maior planeta, Júpiter, tem um diâmetro de cerca de 139.822 quilômetros, enquanto o menor, Mercúrio, tem apenas 4.880 quilômetros de diâmetro. Quando estão alinhados, apesar de ocuparem um espaço enorme, eles ocupam uma parte surpreendentemente pequena da distância até nosso vizinho celestial mais próximo. Esse fato fascinante destaca o quão vasto é o cosmos e como os planetas são relativamente pequenos em comparação com a imensidão do universo. Na próxima vez que você olhar para a Lua, pense que todos os planetas do Sistema Solar poderiam caber nesse espaço, uma lembrança empolgante do nosso lugar no cosmos. Você sabia da escultura de 141 milhões de dólares? Em 2015, Inca Shonibare se tornou famoso quando sua impressionante escultura, O Homem Apontando, foi vendida por uma quantia inacreditável, estabelecendo um recorde como a escultura mais cara do mundo. A singularidade desta obra de arte não está apenas em seu alto preço, mas também em sua história fascinante. Embora pareça frágil, a escultura é feita de bronze resistente, destacando a habilidade excepcional do artista. Além disso, é a única peça da série que foi pintada pelo próprio Shonibare, combinando um trabalho cuidadoso com uma atração visual vibrante. A expressão e a pose da escultura convidam os espectadores a refletir sobre significados mais profundos, talvez apontando para o futuro ou nos levando a pensar sobre nossas escolhas na vida.
Essa combinação incomum de força e fragilidade fez de O Homem Apontando não apenas um sonho para colecionadores, mas também um poderoso símbolo da arte contemporânea. O que você acha que faz a arte valer tanto? É a habilidade, a história por trás dela, ou algo completamente diferente? Você já se perguntou por que macacos roubam amostras de sangue na Índia? Em um curioso acontecimento, um grupo de macacos em Delhi realizou um ousado roubo, fazendo manchetes em todo o mundo. Esses travessos primatas, conhecidos por suas travessuras em ambientes urbanos, arrancaram amostras de sangue para coronavírus das mãos de um laboratorista. Testemunhas ficaram chocadas ao ver os macacos fugindo rapidamente, mostrando sua astúcia e adaptabilidade. Mas suas façanhas não pararam por aí. Depois foram vistos saboreando um kit de coleta de amostras, deixando todos perplexos e preocupados. Felizmente, especialistas confirmaram que as amostras não representam risco de disseminação do vírus, lembrando-nos do delicado equilíbrio entre a atividade humana e a vida selvagem. Este incidente destaca os desafios enfrentados em áreas densamente povoadas, onde a vida selvagem urbana frequentemente interage com as pessoas de maneiras inesperadas. À medida que as cidades se expandem, como podemos gerenciar melhor esses encontros, garantindo a segurança tanto de humanos quanto de animais? Você sabia que perus podem se reproduzir sem machos? As fêmeas de peru têm uma habilidade incrível chamada partenogênese, que lhes permite gerar descendência sem a fertilização por um macho. Essa estratégia rara de reprodução permite que os perus desenvolvam ovos sozinhos, resultando principalmente em machos devido à sua expressão genética haploide única. É um exemplo fascinante da diversidade da natureza, mostrando que os animais podem se adaptar de maneiras inesperadas para sobreviver. Em situações onde as fêmeas têm acesso limitado a parceiros, a partenogênese pode ajudar a população a continuar existindo, apesar das dificuldades na reprodução. Essa capacidade intrigante não só levanta questões sobre como as espécies evoluem, mas também destaca as incríveis estratégias adaptativas presentes no mundo animal. Os perus são apenas uma das muitas espécies que demonstram como a vida encontra maneiras de sobreviver e prosperar, mesmo em condições desafiadoras. Não é surpreendente como a natureza nos surpreende constantemente com sua engenhosidade? Você sabia sobre a alegre celebração do Tet Trung Tu no Vietnã? Esta festa vibrante que acontece no 15º dia do 8º mês lunar é especialmente amada pelas crianças. É famosa por suas lanternas coloridas que iluminam o céu noturno. As ruas se enchem de desfiles animados, onde as famílias se reúnem para assistir a danças e apresentações tradicionais que refletem a rica cultura do Vietnã. As crianças costumam se vestir com roupas bonitas e carregam lanternas com entusiasmo, participando da celebração. Os bolos de lua, um lanche tradicional, são compartilhados entre familiares e amigos, simbolizando união e harmonia. Nesse período, as famílias também homenageiam seus antepassados, destacando o profundo significado cultural da festa. Seja fazendo lanternas ou contando histórias, o Tet Trung Tu cria uma atmosfera de comunidade e alegria. Então, da próxima vez que você ver uma lanterna lindamente iluminada, lembre-se do calor e da diversão do Tet Trung Tu. Você sabia que o nome Muhammad é o mais popular do mundo? Esse nome, profundamente enraizado na tradição islâmica, ocupa o primeiro lugar entre os nomes no planeta. Mais de 150 milhões de pessoas têm esse nome, superando a soma de nomes populares como João, José e Maria. Muhammad, que em árabe significa o elogiado, homenageia o profeta Muhammad, uma figura religiosa importante no islamismo. Devido à sua relevância cultural e religiosa, muitas famílias muçulmanas escolhem esse nome para seus filhos, destacando um rico legado e devoção. É surpreendente perceber como um nome pode carregar um significado tão profundo e conectar milhões de pessoas de diferentes culturas. Ao contrário de nomes como João, José e Maria, que historicamente foram populares, o total deles é significativamente menor. Essa estatística interessante mostra como os nomes refletem tendências culturais e a forte influência da religião na prática de nomeação ao redor do mundo. Portanto, da próxima vez que você encontrar alguém chamado Muhammad, lembre-se de que eles fazem parte de uma enorme comunidade global, unida por um nome repleto de história e significado. Você já viu um peixe cair do céu?
Na cidade de Ioro, em Honduras, todo verão, entre maio e junho, acontece um evento incrível conhecido como Chuva de Peixes. Há mais de 100 anos, moradores e turistas observam pequenos peixes prateados caindo das nuvens, criando um espetáculo verdadeiramente mágico. Embora os cientistas ainda não consigam explicar exatamente esse fenômeno, muitos acreditam que tornados de água podem ser a causa. Esses ventos poderosos conseguem levantar peixes de lagos ou rios e transportá-los longe quando perdem força. Imagine olhar para cima e ver um peixe pousando bem na sua frente. Esse evento incrível não apenas surpreende quem o testemunha, mas também destaca as maravilhas da natureza que ainda não compreendemos completamente. Quais outros mistérios nosso mundo pode esconder? Esse fascinante evento continua a despertar curiosidade e admiração em pessoas ao redor do mundo. Os sonhos realmente melhoram a saúde mental? Os cientistas dizem que sim. Quando dormimos e sonhamos, nosso cérebro trabalha ativamente processando informações e organizando pensamentos. Esse processo nos ajuda a lidar com emoções, já que os sonhos muitas vezes refletem nossas experiências e sentimentos diários. Os sonhos nos permitem resolver problemas, buscar soluções e ter novas ideias sobre nossas vidas. Imagine como, após um dia cansativo, você mergulha em um mundo de sonhos que te ajudam a entender tudo. Além disso, o processamento emocional que acontece durante o sono pode melhorar nosso estado mental geral. É uma espécie de terapia emocional que nos permite enfrentar medos e ansiedades em um ambiente seguro. Então, da próxima vez que você acordar após um sonho vívido, lembre-se de que sua mente trabalhou duro para te ajudar a lidar com as reviravoltas da vida. Não é incrível como o sono apoia nossa saúde mental? A piranha gigante é um caçador de crocodilos. Este peixe incrível vive na África e é conhecido por sua habilidade impressionante de caçar e atacar até grandes predadores como os crocodilos. Com 32 dentes afiados como lâminas, a piranha gigante é feita para máxima eficiência, cortando a carne com facilidade. Chegando a medir até 1,8 metros, ela é não apenas bonita, mas também um predador feroz em seu ambiente aquático. Principalmente encontrada na bacia do Rio Congo, esses peixes prosperam em águas tropicais e são conhecidos por seu comportamento agressivo. Pescadores e pesquisadores ficam fascinados com seu poder e táticas de caça únicas. Embora se alimentem principalmente de peixes menores, a ideia de que podem atacar um crocodilo adiciona um novo nível de intriga a essa espécie impressionante. Existe outro peixe que possa rivalizar com a fúria da piranha gigante na água? Você pode se surpreender com a história do hambúrguer havaiano do McDonald's. Na década de 1960, o McDonald's decidiu atualizar seu cardápio e apresentou o inusitado hambúrguer havaiano. Esse lanche único era feito com abacaxi grelhado e queijo, em vez do tradicional hambúrguer de carne. O hambúrguer havaiano fazia parte de uma estratégia maior para atrair um novo público e diversificar as opções, especialmente para os clientes que não comiam carne às sextas-feiras, uma prática comum na época. Embora alguns pudessem imaginar esse prato tropical como um sucesso instantâneo, ele não teve o êxito esperado. Muitos clientes preferiram continuar com o clássico Big Mac ou Cheeseburger. Apesar de sua popularidade passageira, o hambúrguer havaiano nos lembra como os gigantes do fast food experimentam sabores para manter o interesse. Hoje, o McDonald's é conhecido por suas ofertas consistentes, mas o hambúrguer havaiano mostra que até grandes marcas podem arriscar e tentar algo novo. O que você acha da ideia de um hambúrguer com abacaxi? Surpreendente, mas é verdade. 97% de todos os e-mails enviados no mundo são classificados como spam. Essa enxurrada de mensagens indesejadas lota nossas caixas de entrada, desde golpes até anúncios intermináveis. Além de ser irritante, o spam pode prejudicar seriamente os negócios, custando bilhões anualmente. Pense nas milhões de horas que os funcionários gastam filtrando suas caixas de entrada em busca de mensagens importantes. Uma parte significativa da produtividade se perde por causa do spam, o que também gera altos custos, com medidas de cibersegurança para combater essas mensagens incômodas. As empresas precisam investir em ferramentas e estratégias para filtrar o spam, o que se torna um fardo financeiro considerável. Diante dessa enorme quantidade de spam, é claro que usuários de e-mail e empresas precisam de melhores maneiras de gerenciar suas caixas de entrada. Quais passos podemos tomar para lidar com esse incômodo digital? Você sabe o que inspira o estilo único da Air China? É a incrível pintura das aeronaves.
criada pelo próprio Deng Xiaoping, uma figura-chave na história da China. Não é apenas uma pintura comum, é uma obra de arte que reflete o rico patrimônio cultural. Deng, conhecido por seu papel na abertura da economia chinesa, escreveu a caligrafia que decora os aviões da companhia, incorporando o espírito da nação. Os traços elegantes de sua escrita simbolizam tanto as tradições quanto a modernidade, convidando os viajantes a um mundo onde a história se encontra com a vida contemporânea. Então, da próxima vez que você ver um avião da Air China, lembre-se de que ele não transporta apenas passageiros. Ele carrega uma história escrita com tinta e legado. Essa pintura única não só destaca a Air China no céu, mas também serve como uma homenagem aos valores culturais da China. Você não gostaria de voar em um avião tão lindamente decorado? Você pode acreditar neste gigantesco piscina no Chile. Em Algarrobo, Chile, há uma colossal piscina que comporta impressionantes 250 milhões de litros de água do mar purificada. É como se 100 piscinas olímpicas estivessem alinhadas, esperando nadadores e amantes do sol. A piscina, conhecida como Laguna San Alfonso del Mar, foi inaugurada em 2006 e rapidamente se tornou uma sensação, atraindo visitantes de todo o mundo. Ela oferece não apenas um banho luxuoso, mas também água cristalina e turquesa que encanta. Imagine-se mergulhando em um espaço tão vasto, cercado por vistas deslumbrantes do Oceano Pacífico. O mais impressionante é como a piscina utiliza tecnologias modernas para manter a água, tornando-a ecológica e agradável para relaxar. Com seu design único e tamanhos enormes, a piscina proporciona uma sensação de diversão de verão o ano todo. Então, da próxima vez que você pensar em uma piscina, imagine não apenas grande, mas gigantesca, como um pedaço do paraíso bem no Chile. Que outras maravilhas podem estar escondidas neste lindo país? Você sabia que no Japão, o curry não é visto como um prato indiano? É surpreendente, mas essa percepção do curry surgiu durante o longo período de isolamento do Japão, que durou até a metade do século XIX. Naquela época, os britânicos trouxeram o curry para as ilhas, apresentando aos japoneses esse prato. Ao contrário do curry indiano picante, a versão japonesa se tornou mais suave e cremosa, geralmente servida com arroz ou com croquetes empanados. Os japoneses acolheram esse prato com alegria, adaptando-o ao seu paladar, o que resultou em uma combinação de sabores única. Até hoje, muitos no Japão consideram o curry um agradável prato ocidental e não relacionado às tradições indianas. Este interessante exemplo de intercâmbio cultural mostra como a comida pode mudar e se adaptar, despertando curiosidade sobre como outras culinárias se desenvolvem ao redor do mundo. Prepare-se para se surpreender com a magia da aurora boreal. Você já olhou para o céu noturno e viu cores brilhantes dançando entre as estrelas? Esses espetáculos incríveis, conhecidos como aurora boreal, acontecem quando partículas do Sol colidem com a atmosfera da Terra. Esse fenômeno é mais comum nas regiões polares, onde o campo magnético protege nosso planeta e direciona essas partículas solares para os polos. Ao entrarem na atmosfera, elas interagem com oxigênio e nitrogênio, criando efeitos impressionantes em cores como verde, rosa e roxo. O melhor momento para observar a aurora boreal é durante os meses de inverno, quando o céu está mais escuro e claro. Então, se você quer ver esse magnífico espetáculo da natureza, vista-se bem e vá para o norte para experimentar a maravilha dessas cortinas de luz. A natureza não é incrível? Você não vai acreditar no que este robô Maruzi pode fazer. Maruzi não é uma máquina comum. Este divertido companheiro se parece com um bichinho fofinho e pode se prender ao seu braço. Sua cabecinha adorável se vira em resposta a sons interessantes ou movimentos, imitando a curiosidade natural que frequentemente vemos em crianças. Imagine que você está andando na rua e Maruzi de repente vira a cabeça para um pássaro colorido ou um cachorro brincalhão. Que incrível! Esse comportamento único ajuda a criar uma verdadeira conexão emocional entre Maruzi e seu dono, permitindo momentos interativos que vão além das reações normais de um robô. Criado para entreter e alegrar, Maruzi promove amizade e interação, fazendo as pessoas sentirem que têm um pequeno amigo ao seu lado. Seja conversando com ele, brincando ou apenas aproveitando o momento, Maruzi traz alegria e calor que podem iluminar o dia de qualquer um. Você já pensou no primeiro quilate? Em 2009, o mundo testemunhou um evento importante na história das pedras preciosas, o surgimento do Permenkart, o primeiro quilate. Esse momento não é apenas uma nova unidade de medida,
Ele está intimamente ligado à comunidade Garnapaskino, de onde veio a ideia do quilate. O nome Permenkart representa mais do que uma nova medida. Ele simboliza o patrimônio cultural, o orgulho e a conexão com os tesouros da terra. Cada quilate, equivalente a 200 miligramas, ajuda a medir o peso das pedras preciosas, facilitando a comunicação entre compradores e vendedores. A comunidade Garnapaskino acolheu essa inovação, combinando tradições com práticas comerciais modernas. Hoje, ao comprar pedras preciosas, lembre-se de que cada quilate carrega uma história que começou em uma pequena comunidade enraizada na beleza da terra. Não é incrível como algo tão pequeno pode ter um grande impacto? Já viu corajosos dançando com fogos de artifício no México? Em uma vibrante cidade mexicana, durante festivais locais conhecidos como Las Castillos e La Quema de Toritos, acontece um espetáculo emocionante e arriscado. Pirotécnicos mestres do fogo sobem em estruturas altas, cheias de explosivos acesos. Enquanto sobem, esses artistas habilidosos giram e dançam entre os foguetes que disparam, criando um show hipnotizante de luz e som. Ao mesmo tempo, os corajosos participantes correm sob as estruturas altas, desviando das faíscas e explosões em busca de adrenalina e tradição. Este evento emocionante não só entretém o público, mas também reflete a rica cultura e arte das festividades mexicanas. Imagine ao seu redor os brilhos intensos e a atmosfera eletrizante. É ao mesmo tempo emocionante e assustador. No entanto, a segurança é prioridade. Embora o evento atraia muitos aventureiros, os pirotécnicos são treinados para gerenciar os riscos. A dança do fogo encanta os espectadores e oferece uma visão única da celebração apaixonada da vida, da comunidade e da coragem no México. Você se atreve a se juntar a essa festa explosiva? A maioria das pessoas não sabe, mas cercas podem ser surpreendentes. A cerca Dingo na Austrália é uma construção impressionante que se estende por mais de 5.600 quilômetros, tornando-se a cerca mais longa do mundo. Foi construída principalmente para proteger o gado vulnerável dos dingos selvagens, e essa barreira impressionante demonstra a engenhosidade humana em lidar com a natureza. A cerca atravessa diversas paisagens, desde áreas montanhosas até desertos áridos, e foi originalmente construída na década de 1880. Os fazendeiros a criaram para proteger suas ovelhas e vacas dos astutos dingos que vagavam livremente. A cerca Dingo não só protege o gado, mas também destaca as fascinantes interações entre humanos e a vida selvagem na Austrália. Imagine uma cerca tão longa que poderia contornar todo o perímetro do estado do Kansas. Essa colossal estrutura é um símbolo da determinação agrícola, refletindo como as comunidades se adaptaram ao seu ambiente. Na próxima vez que você pensar em uma cerca, lembre-se de que na Austrália ela simboliza resiliência e relacionamentos únicos com a natureza. Você se aventuraria a ver a cerca mais longa do mundo? Você já pensou como a língua forma a cultura? A língua não é apenas uma forma de comunicação. Ela influencia profundamente a identidade cultural e as práticas. Por exemplo, o indonésio é um exemplo interessante dessa interação. Ele se desenvolveu incorporando elementos de diferentes línguas, como o malaio, o holandês, o português e as línguas locais. Essa mistura reflete a rica história da Indonésia, ligada ao comércio, à colonização e ao intercâmbio cultural. Como resultado, o indonésio não só transmite ideias, mas também incorpora diversas tradições e valores de seu povo. Por exemplo, certas palavras e expressões podem revelar atitudes culturais em relação à comunidade, ao respeito e à natureza, moldando a forma como as pessoas interagem entre si e com o mundo ao seu redor. Compreender a conexão entre língua e cultura nos ajuda a valorizar como diferentes sociedades expressam suas identidades únicas. Isso também nos leva a refletir sobre nossas próprias línguas e como elas influenciam nossos pensamentos e comportamentos. Portanto, da próxima vez que você ouvir uma nova frase ou palavra, pense nas histórias culturais que elas carregam. Acredite ou não, mas escorpiões podem se picar. Esse comportamento surpreendente e um pouco estranho acontece quando esses aracnídeos são expostos ao álcool. Sob a influência do álcool, os escorpiões ficam extremamente sensíveis a estímulos externos, o que os leva ao pânico, e eles começam a se defender. Nesse estado, podem acabar se picando acidentalmente, o que pode levar à sua morte.
Essa reação incomum destaca as complexidades do mundo animal e nos lembra de como diferentes criaturas reagem ao estresse. Os escorpiões sobreviveram por milhões de anos, adaptando-se bem a condições severas. No entanto, ao enfrentar um problema inesperado, podem reagir de maneiras que não esperamos. Isso nos faz valorizar o delicado equilíbrio da natureza, onde até as menores mudanças podem ter consequências surpreendentes. Não é incrível pensar que algo tão simples como o álcool pode provocar uma reação tão dramática em uma criatura que sobreviveu por séculos? A natureza está cheia de surpresas, e o mundo dos escorpiões é apenas um exemplo de suas características incríveis e às vezes estranhas. É verdade que Frodo tem outro nome? O Senhor dos Anéis não é apenas uma história sobre batalhas épicas e criaturas míticas. É apresentada como uma tradução de um livro originalmente escrito em Westron, a língua comum da Terra-média. Neste rico mundo fantástico criado por J.R.R. Tolkien, o personagem Frodo Bolseiro é na verdade chamado de Mora Lebingi em Westron. Esse detalhe adiciona profundidade à narrativa, fazendo os leitores imaginarem uma cultura totalmente diferente por trás dos nomes e lugares familiares. Westron serve como uma ponte entre os leitores e os personagens, tornando a história mais imersiva. O amor de Tolkien por línguas se revela na forma como ele desenvolveu cuidadosamente o Westron e outras línguas para enriquecer a mitologia da Terra-média. Então, da próxima vez que você ler sobre as aventuras de Frodo, lembre-se de que por trás de seu nome existe um mundo linguístico inteiro. Será que há outras joias escondidas na obra de Tolkien? Sim, é um fato incrível. Nossos estômagos são órgãos impressionantes que trabalham incessantemente para digerir os alimentos. Uma das características mais importantes do estômago é a sua mucosa, composta por células especializadas que produzem muco e sucos digestivos. Essa mucosa enfrenta grandes desafios devido ao ambiente agressivo em que atua, especialmente por proteger contra os ácidos fortes usados na digestão. Para que tudo funcione bem, a mucosa gástrica se renova a cada poucos dias. Essa rápida regeneração ajuda a evitar problemas como úlceras ou infecções, mantendo a saúde e a funcionalidade do nosso sistema digestivo. Então, da próxima vez que você desfrutar de uma refeição, lembre-se de que seu estômago não apenas digere, mas também se mantém em ordem nos bastidores. Não é incrível o que nosso corpo faz? Você sabia que os cães espirram enquanto brincam? O som do espirro de um cão pode ser fofo, mas também desempenha um papel importante na comunicação entre eles. Os cães frequentemente fazem esses sons engraçados para mostrar que estão brincando e não são agressivos. É um gesto amigável que informa outros cães que eles estão se divertindo e não pretendem brigar. Você pode notar esse espirro brincalhão durante uma corrida ou enquanto puxam cordas quando a empolgação aumenta. Ao espirrar, os cães podem aliviar a tensão e garantir que seus amigos entendam suas intenções amigáveis. Isso pode acontecer durante uma brincadeira ativa ou até mesmo quando querem se juntar. É uma maneira encantadora de os cães manterem um ambiente leve e alegre. Então, da próxima vez que você ouvir um espirro brincalhão enquanto seu amigo peludo se diverte, lembre-se de que é a forma deles de dizer: vamos continuar brincando e nos divertindo juntos. Não é incrível? Prepare-se para se surpreender com o mundo dos piolhos. Existem cerca de 3.000 espécies diferentes de piolhos, e esses pequenos insetos parasitas podem viver em diversos hospedeiros, incluindo humanos, aves e mamíferos. Cada espécie de piolho se adaptou ao seu ambiente específico, mostrando a incrível capacidade de adaptação da natureza. Por exemplo, o piolho da cabeça prefere o calor e a umidade dos cabelos humanos, enquanto os piolhos de aves são especialmente adaptados para se manter nas penas. Apesar de seu pequeno tamanho, os piolhos têm ciclos de vida complexos, que incluem várias fases, de ovos a ninfas e adultos, cada uma exigindo condições específicas para sobreviver. Esses insetos desempenham um papel importante em seus ecossistemas. Por exemplo, podem afetar a saúde de seus hospedeiros, servindo de alimento para outros seres. Embora a maioria das pessoas veja os piolhos como parasitas incômodos, eles são criaturas fascinantes que destacam a diversidade da vida em nosso planeta. Compreender os piolhos e seus papéis ecológicos pode nos ajudar a apreciar o delicado equilíbrio da natureza. Então, por que não dedicar um tempo para aprender mais sobre esses pequenos seres? Os insetos realmente podem pesar mais que todos os animais juntos? Pode parecer incrível, mas se pesássemos todos os insetos da Terra,
Seu peso superaria o de todos os outros animais, incluindo enormes elefantes e gigantescas baleias. Esse fato surpreendente destaca a incrível diversidade e a quantidade de insetos que nos cercam. Existem mais de 10 milhões de espécies de insetos, cada uma desempenhando um papel importante nos ecossistemas ao redor do mundo. Eles polinizam plantas e decompõem materiais orgânicos, e essas pequenas criaturas são essenciais para manter o equilíbrio da natureza. Apesar de seu tamanho diminuto, os insetos juntos pesam mais que todos os mamíferos, aves, répteis e anfíbios somados. Essa estatística incomum nos faz valorizar o mundo dos insetos, muitas vezes ignorado, e sua importância para o nosso meio ambiente. Na próxima vez que você ver um besouro, lembre-se de que ele pode ser parte do campeão de peso da Terra. Os raios são realmente tão perigosos. A chance de ser atingido por um raio é de cerca de 1 em 500 mil. É surpreendente, mas cerca de 80% das vítimas de raios são homens. Essa estatística chocante está frequentemente ligada a atividades ao ar livre, como golfe ou caminhadas durante tempestades, o que aumenta muito o risco. Pode parecer estranho, mas aqueles que sobrevivem a um raio podem enfrentar consequências incomuns, como queimaduras estranhas, perda de memória e até mudanças de personalidade. Imagine ser atingido por uma força tão poderosa da natureza e sair com uma nova perspectiva sobre a vida. Especialistas em segurança lembram que as tempestades podem ser imprevisíveis, por isso é importante buscar abrigo e evitar ações arriscadas durante o mau tempo. Na próxima vez que uma tempestade começar, pense 2 vezes antes de sair e lembre-se da incrível força dos raios. Como você vai se manter seguro durante uma tempestade? Incrível, mas é verdade. As bolas de futebol mudaram a história da televisão. Na época em que as TVs em preto e branco eram comuns, as bolas de futebol eram feitas com padrões característicos em preto e branco para serem mais visíveis na tela. Imagine como seria difícil acompanhar a bola durante um jogo emocionante se ela fosse de uma única cor. Esse design inteligente não apenas ajudava os espectadores a aproveitarem melhor a partida, mas também se tornou um símbolo do próprio futebol. Hoje, mesmo com a chegada das TVs coloridas, muitas bolas de futebol ainda mantêm esse visual clássico. O contraste marcante continua popular entre jogadores e torcedores, melhorando a experiência tanto em campo quanto na tela. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, pense em como esse design familiar resistiu ao tempo e mudou nossa percepção do futebol, tanto na tela quanto fora dela. Você sabia que no espaço existem sons? Muitas pessoas acham que o espaço é completamente silencioso, mas não é bem assim. As ondas sonoras que precisam de ar para se propagar não conseguem se mover no vácuo do espaço. No entanto, isso não significa que não há sons. Ondas eletromagnéticas e vibrações de plasma criam sons que podem ser captados por instrumentos especiais. A NASA realmente gravou muitos sons de planetas e estrelas, revelando a sinfonia cósmica do nosso universo. Por exemplo, os cientistas capturaram gravações assustadoras dos anéis de Saturno e fascinantes redemoinhos de formações estelares distantes. Então, da próxima vez que você assistir a um filme de ficção científica, lembre-se de que no espaço existe uma música própria, se você souber como ouvir. Você já se perguntou por que o aço inoxidável não enferruja? Para que o aço seja considerado inoxidável, ele deve conter pelo menos 10,5% de cromo. Esse metal é fundamental para a formação de uma camada protetora na superfície do aço. Quando o cromo entra em contato com o oxigênio, ele cria uma fina camada de óxido invisível que protege o metal principal da umidade e da corrosão. Ao contrário do aço comum, que enferruja facilmente ao ar, essa liga inteligente mantém seu brilho e resistência ao longo do tempo. Mas não é só a resistência que conta. O aço inoxidável também é valorizado por sua estética e versatilidade. Você o encontra em tudo, desde eletrodomésticos até instrumentos cirúrgicos. Graças à combinação de estética e funcionalidade, o aço inoxidável continua sendo uma escolha popular em diversas indústrias. Então, da próxima vez que você admirar a superfície brilhante do aço inoxidável, lembre-se de que tudo se resume a esse importante teor de cromo. Acredite ou não, mas Vermont é o estado mais sujo. Esse título único vem dos longos períodos de chuva e do solo argiloso que domina a paisagem. Todo ano, quando a neve derrete e a primavera chega, os moradores se preparam para o que chamam de temporada de lama. Nesse período, as estradas podem se transformar em trilhas pegajosas e macias, dificultando a locomoção.
Mas, ao invés de reclamar, os vermontenses costumam encarar essa bagunça molhada com bom humor. Eles brincam sobre seus carros, chamando-os de monstros sujos, e frequentemente compartilham dicas para se locomover em estradas escorregadias. Durante uma visita, você pode vê-los de botas de borracha, prontos para pisar na lama lendária. Embora a temporada de lama possa ser desafiadora, ela revela a beleza das montanhas verdes, despertando do sono invernal. Então, da próxima vez que você pensar em Vermont, lembre-se de seu charme lamacento e de como seus habitantes celebram esse desafio sazonal único. Você já se perguntou por que a pizza tem um cheiro tão bom? Um novo perfume que captura o aroma da pizza fresca da Pizza Hut surgiu de uma ideia inusitada e se tornou muito popular. Criado inicialmente como uma brincadeira, essa fragrância combina notas apetitosas de queijo derretido, molho de tomate picante e recheios deliciosos que os amantes de pizza adoram. Quando esse perfume limitado foi lançado, a demanda inesperada surpreendeu a todos, e os fãs não resistiram à oportunidade de usar esse cheiro incrível. Imagine borrifar um aroma que instantaneamente te lembra do seu lanche noturno favorito. Essa reviravolta divertida no mundo da perfumaria mostra como nosso amor pela comida pode inspirar ideias criativas de maneiras inesperadas. É ainda mais surpreendente como a cultura fast food continua a influenciar tendências além da cozinha. Veremos mais aromas inspirados em comida no futuro? Difícil de acreditar, mas Sonic tem um nome completo. Seu nome completo é Ogilvy Maurice Hedgehog, um fato interessante que pode ser desconhecido por muitos fãs. Criado pela Sega em 1991, Sonic rapidamente se tornou o personagem favorito dos videogames, conhecido por sua velocidade super rápida e espírito aventureiro. Esse nome único adiciona profundidade à sua personalidade, sugerindo um caráter mais complexo por trás de sua aparência legal e azul. Enquanto os jogadores correm por vários níveis e enfrentam vilões como o Dr. Robotnik, poucos pensaram sobre a origem desse nome em comum. Ogilvy Maurice Hedgehog pode soar um pouco formal para um herói veloz, mas reflete a criatividade por trás de seu design. Esse pequeno fato enriquece a história de Sonic e a torna ainda mais fascinante. Então, da próxima vez que você estiver correndo no jogo do Sonic, lembre-se de que por trás dessa imagem azul borrada, há mais do que apenas velocidade. Quem diria que um nome poderia adicionar tanta intriga? Você sabia que o alho pode espantar potenciais amantes? Na Inglaterra vitoriana, as pessoas acreditavam que certos alimentos podiam influenciar muito a atração romântica. O alho, com seu cheiro forte, era visto como um grande obstáculo ao amor. Essa ideia não era apenas uma moda. As pessoas realmente evitavam o alho ao tentar conquistar alguém. Curiosamente, essa crença não desapareceu completamente. Hoje, muitos ainda acreditam que pratos com sabores intensos, como tacos com cebola, podem estragar uma noite romântica. Imagine que você está planejando um jantar aconchegante e de repente descobre que sua escolha de comida pode impactar suas chances românticas. Acredite ou não nessas superstições culinárias sobre o amor, é surpreendente como a comida continua a desempenhar um papel em nossas vidas pessoais, trazendo alegria e um pouco de drama em momentos especiais.